Em 2019, uma peça da Broadway chamou a atenção de dois brasileiros, Bruno Fagundes e Henrique de Paula. Agora, 4 anos depois, finalmente, A Herança, título da peça, chega ao Brasil. Uma peça dividida em 2 partes, cada uma com 3 horas de duração, totalizando 6 horas, que conta as vivências, os dramas, os dilemas e as jornadas de autoconhecimento de personagens LGBTs. A peça é um sucesso, um total fenômeno, desde sessões esgotadas a brigas de ingresso no Twitter. Eu sou Giovanni, esse é o Momento Musical e eu tô aqui no Teatro Vivo, onde a gente vai bater um papo com o elenco. Vem comigo. Então, gente, aqui estou eu no Teatro Vivo com essas duas celebridades. Eu estou Uau! com André Torquato e o Bruno Fagundes. Pra quem não sabe, o Bruno Fagundes é filho do Stênio Garcia. Antônio Fagundes. Tem gente que não sabe. Eu sei. Gente, Eu não podia perder a piada, sinceramente. Eu queria que vocês começassem falando um pouco de como a história, do que se trata A Herança pro público de casa. Bom, é muito difícil resumir essa peça em poucas palavras, mas acho que eu tô meio craque nisso. A Herança conta a história de um casal central, que é Eric e Toby, que é vivido pelo Rafael Primor, e eles estão num momento meio turbulento da relação, e aí a partir desse momento em que eles começam a se afastar, 3 outros personagens surgem na vida deles. Um deles é o Adam, feito pelo meu amado amigo André Torquato, o outro é o Henry, feito pelo Reinaldo Giannichini, e o Walter, feito pelo Marco Antônio Pano. E quando esses 5 homens de gerações diferentes, com vivências diferentes, se encontram, as suas vidas se transformam profundamente. E agora você tem que vir assistir para entender mais. A peça está incrível. Eu falei pra eles que eu já vi 4 vezes. Olha isso, ele viu 4 vezes as duas, cada parte. Cada né? parte, dividida em Demais. 2 partes. E eu tenho algumas perguntas aqui específicas pra vocês. Então eu vou começar com a primeira. Gente, a peça é muito profunda. Assim, como é falar das vivências LGBTs no teatro de forma tão humana? Nossa, enfim, eu brinco de quando eu li a peça pela primeira vez, eu me enxergava tanto naqueles personagens que eu olhava e falava assim, não sei o que eu quero fazer nessa peça, não sei qual personagem eu quero fazer, porque eu me enxergava ali em muitos aspectos da peça. Então, sendo um homem gay vivendo no século XXI, é muito gostoso de se identificar com aqueles personagens e de poder viver isso no palco. A gente está falando aí de diversas temáticas que envolvem a comunidade LGBT. A gente fala muito da epidemia da AIDS, quais foram os impactos que isso causou na nossa geração hoje em dia, no que a gente vive. Fala das problemáticas dentro da própria comunidade gay. E isso, assim, continua aprofundando em temas muito humanos, não só da comunidade. A gente fala desse nicho muito específico da comunidade gay, mas também fala de humanidade, fala de seres humanos em geral. Eu acho que, complementando assim, eu acho que o teatro ainda é o território onde a gente pode e deve aprofundar nas questões, sabe? E o mais interessante dessa peça é que, pra gente falar com isso com um pouco mais de profundidade, a peça propõe que a gente demore um pouco mais do que 1 hora. Eu acho isso muito interessante em muitos níveis, inclusive até um nível político, né? Porque se a gente prestar atenção exatamente na era em que a gente vive, quem tem 6 horas para compartilhar com outra pessoa, né? Uhum. É muito raro, acho, que a gente promover um encontro em comunhão com tanta gente, como acontece numa plateia e com um elenco, que dure mais do que um período convencional. Então, eu acho que tudo isso faz com que esse projeto seja absolutamente único nesse sentido. A gente vivendo essa peça, tem momentos que a gente sai assim com a reação do público e fala, meu Deus, talvez a gente não viva isso tão logo, sabe? Então, acho que acima de qualquer coisa, é um prazer falar sobre isso, porque né, é uma delícia falar sobre esses temas, mas também é uma necessidade. E assim, gente, quando A Herança estreou na Broadway, muito se falou das dificuldades por trás da produção na época. Qual foi o principal desafio para vocês da montagem, dessa montagem no Brasil? Todos. Você tem um mês? Nossa, eu não consigo nem enumerar.
A gente teve muitas peculiaridades também da nossa produção que eu tenho certeza que na Broadway eles não enfrentaram. Primeiro, toda a questão de financiamento, né? Na Broadway eu acredito que, ainda mais quando você tem um diretor como Stephen Daldry, você não tem que se preocupar com dinheiro. Quando você tem um ticket médio de $450 para um teatro de 3.500 lugares, acho que também você não se preocupa muito com dinheiro, enfim, e nem com público, né? Porque a Broadway tem muito público. Aqui a gente teve não só muito pouco tempo de pré-produção, porque foi um projeto que foi aprovado e enfim, a verba liberou muito próximo do nosso ensaio, então a gente tem muito pouco tempo de pré-produção, mas também a gente tem limitações do teatro aqui no Brasil, especialmente no Brasil. Ele é a arte das limitações. Então a gente teve que driblar um monte de limitações, mas como também o teatro é um lugar de luta, de resistência, a gente conseguiu levantar essa peça em tempo recorde. Mas assim, eu não sei nem numerar a quantidade de desafios, são imensos. Mas só para vocês terem noção em relação ao tempo, a gente ensaiou a peça em 2 meses, mas em 45 dias, porque nos últimos dias são ensaios técnicos, então a gente teve que estar com a peça pronta antes de vir para o teatro, né? Então a gente em 45 dias montou 7 horas de peça, o que são 89 cenas que a gente montou nesse tempo recorde, porque de fato a gente não tinha que a peça tinha que estar pronta. Então foi um desafio muito grande, mas que a gente está aí dando conta. Então, para explicar melhor para quem não viu, a peça tem ao todo 6 horas de duração divididas em 2 dias separados. Então você assiste 3 horas num dia e 3 horas em outro dia. A gente intercala as partes, fazendo quintas e sábados a parte 1 e sextas e domingos a parte 2. Incrível, gente. Foi muito gostoso bater esse papo com vocês e sucesso! E aqui estou eu, gente, com o Rafael Primor e o Marco Antônio Pâmio. Na peça eles interpretam o Toby na herança. Eu interpreto 2 personagens. O Morgan, que é o escritor inglês E.M. Forster, apelido Morgan, e o Walter. Gente, falem um pouquinho sobre os personagens de vocês. Então, o meu personagem, ele começa um relacionamento com o personagem do Eric, que é o Bruno Fagundes. Ele se apaixona por um outro personagem, que é o Adam, e a partir disso ele começa a fazer escolhas duvidosas na sua vida, e ele entra numa jornada um pouco destrutiva, talvez, ambiciosa. Ele é um cara ambicioso, que quer subir na vida, quer aparecer a qualquer custo, quer ser famoso, quer ser reconhecido, e é isso, ele entra nessa jornada dessa peça. Eu acho que ele representa um pouco muitos de nós, assim, das escolhas erradas que todos nós fazemos em algum momento da vida, e ele vai entrando no mundo desse universo de balada, de drogas, de álcool, e é isso, é um personagem muito visceral, um personagem muito passional, e que eu sou completamente apaixonado por ele, assim. Acho que ele tem uma trajetória linda e vocês têm que assistir para saber o desfecho disso. Bom, os meus personagens, na ordem que eu tinha citado, o Morgan. O Morgan, na verdade, não é apelido, é o nome do meio desse escritor, Edward Morgan Forster. Ele existiu, ele foi um romancista inglês, nascido no final do século XIX, viveu todo o começo do século XX, morreu em 1970, com bastante idade. E ele era um escritor homossexual, mas que não pôde abrir isso para absolutamente ninguém. Na sua época, a homossexualidade era considerada um crime. E ele, com medo de toda e qualquer possível represália que isso, essa manifestação, declaração ou qualquer coisa que o valha pudesse significar, inclusive para a própria vida dele, ele manteve isso em absoluto segredo. Só que ele escreveu um romance gay em 1913, talvez assim dos primeiros, ou então talvez o primeiro romance gay, que é o Morris. Só que ele escondeu isso, ele não publicou e não deixou que fosse publicado. Isso só foi revelado a público depois da morte dele. Bom, falado isso, esse escritor, ele surge no início da peça quase como um recurso do dramaturgo, do Matthew Lopes, para colaborar, para ajudar esses jovens escritores que estão em crise criativa a criarem a sua própria história. O outro, o Walter,
Ele já não, ele faz parte da história, ele é um personagem que viveu toda a questão do surgimento da epidemia de AIDS no começo dos anos 80, e ele tem um relacionamento de muito tempo, uma relação estável de décadas com o Henry, que é o personagem feito pelo Gianecchini. Eles se conheceram justamente nessa época em que a epidemia estava assim surgindo e ninguém sabia direito o que significava aquilo, como se contraria aquilo, e eles se juntaram, se ligaram e estão juntos numa relação até hoje. Eu achei sensacional. Então, gente, esses são os personagens que eles vivem na história. E assim, a peça, ela é um sucesso, né? Isso é fato. As pessoas brigam por ingresso. É mesmo? Sessões esgotadas. As pessoas vendem os ingressos no Twitter. Olha, Gente, Sabe? Eles eu quero vocês comprar sabiam pra ter uns amigos vocês já cambistas. sabiam que vocês já sabiam, vocês foram preparados para que a peça fosse esse fenômeno? Vocês já sabiam que isso ia acontecer no processo criativo, nos ensaios? Não, a gente sabia com toda certeza não. A gente sabia que a peça tinha sido um sucesso fora do Brasil, mas a gente não sabia como o público brasileiro iria receber essa história, até porque a gente não fez uma adaptação, uma transferência de Nova York, por exemplo, para São Paulo. Então a gente tinha muitas dúvidas de como o público receberia essa história aqui, não só por isso, mas também pela duração da peça, que é uma peça de 6 horas, ela é dividida em 2 partes, mas é uma história completa, tem 6 horas. Então a gente tinha muita vontade, muito desejo de que a peça fosse um sucesso, e está sendo. E agora eu tô aqui com o... Reinaldo Gianecchini, Ele interpreta o... eu faço o Henry Wilcox. aqui na Herança. E eu deixei a pergunta final para ele. A Herança é uma peça muito profunda. Ela fala sobre vários temas, acho que todos importantes. Mas sobre as vivências do seu personagem na história e sobre a história em si, qual tema você acha mais importante, assim, o que vai mais a fundo que a peça fala? Tem 2 coisas com relação ao meu personagem, tá falando? Sim. 2 coisas bem fortes do meu personagem que trazem à tona momentos bons, assim, eu acho, para a peça. Um é que ele traz as dores de quem perdeu todo mundo lá nos anos 80, as vítimas da AIDS, né? Então ele é um cara absolutamente machucado, é um cara que perdeu realmente seus amores no passado pela AIDS. Então ele se fechou, ele tem uma história pessoal e um psicológico totalmente afetado por isso, e isso reflete na vida dele, então, na trajetória dele, e na peça é mostrado isso, e é muito bonito. Eu acho que você vê ele revendo essas dores dele, né? E tem um arco até de bastante esperança, eu acho, na peça, sem querer dar spoiler, né? No jeito dele ver a passagem dele, essas questões internas. E outro fato é que ele é um gay conservador, o que aqui no Brasil seria como se fosse um bolsominion, né? Assim, Sim. as peças passam lá nos Estados Unidos, mas a gente tem um paralelo perfeito com o Brasil, né? Lá também foi dividido entre direita e esquerda, muito radical, aqui também. E meu personagem, ele é um homem gay e do Partido Conservador, ou seja, é como se aqui a gente fosse um gay bolsominion, que muita gente não entende como pode acontecer isso, porque parece contraditório. E na peça tem boas discussões sobre isso também. Tem uma cena muito importante que é interessante. Então, essas 2 coisas que meu personagem vem movimentar na Herança. Muito legal. E a Herança está imperdível e está em cartaz aqui no Teatro Vivo de quinta a domingo, lembrando que tem parte 1 e parte 2 intercalando, e a partir do dia 1 de junho a gente vai estar num outro teatro, um teatro bem legal também, maior, acho que vai ter até mais ingressos, porque já estão todos esgotados. Então a partir de junho a gente vai estar no Teatro Raul Cortez, também de quinta a domingo, no mesmo esquema, parte 1 parte 2 intercalando. Muito obrigada pelo seu tempo. Valeu. E esse foi o Momento Musical de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, comentem e compartilhem. Tchauzinho! Valeu!